Bem, a mesa da graça, para além das etiquetas, a abordagem de Jesus às pessoas e às suas necessidades. Lucas capítulo 5, vamos ler apenas do 27 ao 32, a primeira parte do texto desta manhã. Digo-vos, porém, 5, 27, estava no texto errado, 5, 27, passadas estas coisas, saindo viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, parecido com o que o irmão Valdécio me ofereceu na sexta-feira, né, amado? Irmã Cássia, louvado seja. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Diz que os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Gente, só Jesus para montar espada nesse mundo e dividir a humanidade poderosamente. Senhor, Deus, obrigado por esta manhã tremenda, Pai. Oh, Pai, esta palavra é muito tremenda. Ela é forte, ela é profunda. É a essência da Tua graça, Pai. Abarca a vida de todos nós que aqui estamos. Estamos contigo, assentados à mesa, Pai. Há um banquete, a comunhão, a reconciliação, a alegria em corações outrora desanimados, desesperançados, almas restauradas, outrora quebradas e caídas, há vidas postas de pé nesta mesa da graça, porque Jesus se insurgiu contra um sistema religioso morto e trouxe vida para aqueles que nele creem. Pai, este tema muito nos interessa e importa, porque todos nós e a humanidade, em muito, acaba por buscar em lugares vazios e mortos, desprovidos de graça. E não há atalhos, Pai, somente para esta mesa tem que ser pela graça de Cristo Jesus. Então, Deus, queremos entender este mistério, esta palavra tão crucial para a nossa restauração, para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida diante de Deus e para a mensagem que nós temos a proclamar neste mundo. Deus, fala-nos com a Tua sabedoria e concede-nos a Tua graça. Em nome de Jesus, e a igreja amada, povo santo de Deus, diga amém e amém. Louvado seja. Obrigado, amados irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ovelhas amadas, família em Cristo Jesus, mais do que vencedores em todas as coisas. Em uma sociedade onde a pureza ritual e a lealdade aos Césares romanos definiam o status quo de um indivíduo e a aceitação que ele teria diante da sociedade, como dois pilares, duas perninhas, pureza ritual, era uma coisa olhada, lealdade a Césares, do outro lado, era olhado, como dois lados de uma mesma moeda. Se você estava bem com João, estava ruim com Maria. Se estava bem com a Mariazinha, João brigava. Mas eram coisas que eram cruciais para a sociedade
e definiam o seu status. Você é do lado A, do lado B. Nosso irmão Júnior teve uma experiência de fazer aqueles tirinhos, né, amado? Como é que é o nome daquilo lá? Pitball, paintball. Aí o amado escolheu um lado que levou muito tiro. Aí está aí cheio de marca. Mas graças a Deus está bem, né, amado? Louvado seja o Senhor. Então é assim, você tinha um lado, você escolhia, isso definia o nível de aceitação, o seu status quo diante das pessoas. Havia uma separação, e coloca entre aspas, de justos e pecadores. Isso era uma norma social profundamente arraigada naquela sociedade. Então, a presença de Jesus, as ações de Jesus nesse contexto, vem para redefinir radicalmente valores, ética, o entendimento e a prática da vida religiosa, da fé, acabando com determinadas pré-definições e rótulos e mostrando que Deus pode agir, Deus pode operar, Deus pode salvar, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa na face desta terra. Você veja que nas palavras de João, isso é simplesmente tremendo, maravilhoso. Em João capítulo 1, versículo 4, olha a mensagem, olha o que Jesus vem fazer e continua fazendo nesta manhã em nome de Jesus. Diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Louvado seja. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Digam um aleluia aí, amada ovelha. Louvado seja. Então, amados, a igreja de Cristo, nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. Então, você está, nesses dias eu estava ouvindo um pseudo-pastor, um dos mais heréticos que está no país, batendo e maltratando com palavras um grupo de irmãos que estava numa universidade pública cultuando a Deus. O cara é um herético, usa o conhecimento que tem para deturpar a palavra de Deus. Porque lá é um espaço público, uma faculdade, e não tem que ter gente orando na faculdade, isso tem que se acontecer aqui dentro do espaço do templo da igreja. É? Então talvez o Espírito Santo tenha errado em batizar 120 pessoas publicamente. O Espírito deveria de ter esperado, marcado um culto. Irmão Pedro, marca um culto lá na igreja, porque ele tem que fazer o trabalho dentro da sinagoga. Eu não posso batizar 120 irmãos em público. Talvez o apóstolo Paulo deveria de ter ouvido esse irmão e saber que ele não poderia pregar no meio de um areópago grego, no meio dos sábios e dos sofistas e dos filósofos. Ele não podia chegar lá e ainda ter a ousadia, a petulância de pegar lá um escrito deles, falando sobre o Deus desconhecido, para através dessa fagulha falar, olha, esse Deus desconhecido é Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E tantas outras vezes mais, Pedro batizando 3.000 pessoas em público. Gente, então eu vou lhe dizer, nós precisamos voltar para o conhecimento doutrinário e bíblico, para dizer assim, no meio da sociedade onde você estiver, seja na tua faculdade, seja no hospital que você trabalha, seja na rua, seja onde for, a igreja de Jesus é orgânica, a igreja de Jesus está inserida no meio da sociedade, e no meio das trevas, a luz que há em ti vai dissipar todas as trevas em nome de Jesus. Nós fomos chamados para influenciar e não sermos influenciados. Ora, talvez Jesus aqui não devesse de fato sentar de acordo com esse, não vou chamar de irmão, esse herético. Talvez Jesus não deveria de ter sentado com os publicanos e com os outros, no meio lá em público, para influenciá-lo. Isso é um trabalho que só pode ser feito dentro do templo. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós somos luz do mundo e sal da terra, e onde você estiver,
Deus vai colocar gente para ouvir a palavra de Deus. Que o mundo não cale a tua fé, que o mundo não cale a tua voz, porque certamente Deus vai te usar para alcançar muitas pessoas. Então, quem eram os publicanos? Eles eram cobradores de impostos a serviço de Roma. Eles eram vistos pelos judeus como traidores da pátria, que estavam a serviço de Roma, oprimindo as pessoas, colaborando com o opressor estrangeiro. Eles simbolizavam aqueles que contribuíam com o poder romano que os subjugava. Então eles eram vistos como traíras, traidores, gente da pior estirpe. Extorquiam ainda, usavam balanças diferenciadas e peso duplo para extorquir pessoas, levando e desviando recursos para uso pessoal. E os fariseus, que está aqui dentro do nosso texto desta manhã, fariseus e escribas, eles representavam a pureza ritual, ou seja, a ortodoxia da época, mas de forma legalista, religiosa, desprovida da verdade. Portanto, eles declaravam assim: se você se associa com um publicano, se você senta na mesa com um publicano para comer, você é igual a ele. Isso define a sua identidade. Isso define quem você é, pelo simples fato de você sentar-se à mesa com um publicano. Perdeu a pureza ritual, perdeu a comunhão com Deus. Então, você imagina quando eles viram um mestre sentado à mesa com os publicanos. Então, em meio a toda essa segregação, as expectativas, tinha que botar o Martin Luther King lá para pregar também, que ia ser uma bênção. A segregação, em meio às expectativas rígidas da época, Jesus abordou aquele povo de forma diferente. Jesus não os excluiu. Jesus, primeira palavra que precisa ser explicada, os incluiu. A inclusão de Jesus é diferente da inclusão que se faz hoje em dia. As pessoas, o evangelho inclusivo aí de fora, trocou pecado por falta, trocou algumas palavras da doutrina, onde as pessoas podem se chamar cristãs e continuar no pecado, continuar no caminho equivocado. Essa não era a inclusão que Jesus operava. Jesus incluía aqueles publicanos, aquelas pessoas e os outros, mas transformava as suas vidas, salvava as suas vidas e não usava rituais vazios, desprovidos do poder da palavra. Ele usava o poder de Deus para ser o médico para aqueles enfermos. Quem aqui teve a sua vida transformada por Jesus? Quem aqui é uma nova criatura em Jesus Cristo? Cuja vida velha ficou para trás e agora é uma nova criatura. Este é o poder de Jesus para transformar. Foi Ele que nos atraiu com benignidade. Um dia estivemos como os publicanos, como os outros, como os pecadores. Um dia estivemos no mundo perdidos, sem esperança. Mas um dia o Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor e Salvador, ressuscitado, tremendo e poderoso, assentou-se conosco à mesa. E qual foi a mesa que Ele sentou com você? Alguns num hospital, outros no meio das drogas, outros no meio do pecado. Ele foi em busca de cada um de nós e hoje nós não somos mais os mesmos. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos dar um aplauso lindo ao Senhor Jesus pela sua obra de transformação, amados. Então veja esta obra na palavra de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Olha aqui, vamos ilustrar esta obra de Jesus exatamente com o maioral dos publicanos, que era o irmão Zaqueu, e que a gente ainda mais para frente vai estudar mais pormenor esse texto. Ele diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Então, correndo adiante,
subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Gente, Jesus devia de ser muito odiado por alguns fariseus e publicanos e escribas. Eu preciso ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram fizeram o quê? Murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, olha agora a obra que Jesus, inclusive transformadora. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este publicano, maioral dos publicanos, pecador, este é filho de Abraão. Versículo 10, tema da carta de Lucas: porque o Filho do Homem veio buscar. Vamos ler juntos esse versículo, amado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar Ele buscou e salvou a tua vida, amado. Você pode testemunhar isso a respeito de Jesus? Então diga: Jesus, obrigado pela obra que só o Senhor podia fazer. A religião não podia, os homens não podiam, os dogmas dos homens não podiam. Eu estava perdido, excluído, marginalizado, desquitado, não tinha Deus, nem esperança no mundo, mas o Senhor fez uma obra na minha vida. Quando todos não acreditavam mais em você, Ele acreditou, amado. Quando todos abandonaram você e a mim, Ele não abandonou você e a mim, amado. Então Ele é digno de toda a glória. Diga glória a Deus aí do seu lugar. Então diz que o maioral do publicano se converteu. Esta é a obra, inclusive, transformadora, e que não pode ser operada por uma religião vazia, por relíquias vazias, não pode ser operada por imagem de escultura, não pode ser operada por materiais de mandinga, não pode ser operada por nada que não seja o lavar regenerador, o poder da palavra do Espírito Santo, e este poder é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida que pode operar. Agora, levantamos a pergunta: quem de nós nunca se sentiu desprezado, julgado? Olha, principalmente hoje como cristãos. Jesus estava aqui sendo julgado pelos escribas e fariseus. Jesus estava sendo rejeitado, odiado. Estava sendo alvo de ódio e de desprezo também. Quem nunca se sentiu excluído por não se encaixar em certos padrões? A nossa experiência de vida, em diversas nuances que vivemos, nos confronta com essa questão diária da rejeição, da inadequação, da falta de sentimento de pertença, do velho com o novo. Nós temos agora, nem sei qual é o nome da geração, se é geração Z agora, acredito. Aí tem as gerações Z, Y e tudo mais. E a gente acaba tendo pensamentos antigos, e os jovens de hoje, e lá o tiozão. Ou seja, sempre há essa tensão contínua do velho e do novo. Então, diante do ponto de tensão, deste ponto de tensão, nós vamos ver no texto de hoje um encontro que mudou a vida de Levi, que é Mateus, transformou a vida desse homem, nesse ponto de tensão. Jesus se aproximou daquele cobrador de impostos, Jesus se aproximou daquele homem visto como um traidor, alguém que, não iria chegar a lugar nenhum na vida,
o homem que tinha o desfavor de Deus. Mas eu creio, amados, eu creio que Deus pode salvar e converter gente que está aí fora neste mundo, perseguindo, maltratando. Eu creio que Deus pode entrar no judiciário brasileiro e transformar a vida de pessoas perseguidoras. Hoje em dia, orar se tornou crime, mas eu creio que Deus pode transformar vidas, Deus pode trazer gente para o nosso lado. Deus pode fazer milagres. Deus fez isso com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi um perseguidor, amados irmãos, e se tornou o maior pregador do evangelho, o maior plantador de igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de orar pela nação, amados. Então Jesus Cristo, nesse encontro tremendo, nesse chamado eficaz e poderoso, que transforma Levi, que depois, na continuidade do texto, desdobra o coração de Deus, diante dessa tensão do velho com o novo, Jesus desdobra o coração de Deus com parábolas, com alusões, diante destas verdades de Deus. Ele revela o Evangelho, ele redefine a nossa compreensão de fé, ele nos postula perante uma sociedade para que não tenhamos uma fé inerte, para que não tenhamos uma fé morta. Pelo contrário, aquele que foi transformado pela fé, você será um agente de transformação nesse mundo. As pessoas vão olhar para você, gente, está ali um cristãozinho, porque ele vai no meio da sociedade, ele leva o evangelho, ele prega a palavra e ele transforma vidas pelo poder de Deus. Mas eu creio que Deus pode transformar pessoas em qualquer estágio da sua vida. Diga amém se você crê nisso também. Então veja o que Mateus 5, 14 a 16, a palavra diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da mesa, mas coloca em cima no velador, para que alumie todos que se encontram na casa. Você sabia que você é luz para a tua família, amado? Você é luz para a tua casa, você é luz para o teu local de trabalho. Não se esconda, não tenha medo, não deixe de promover a tua fé, não se envergonhe do cristianismo, não se envergonhe de Jesus. Confesse Jesus diante dos homens e a tua luz vai brilhar para a glória de Deus. Ele diz depois: assim brilhe também a vossa luz. Quem é que tem luz aqui nesta igreja? A Light que se cuide, amado, porque aqui eu vejo um monte de gente iluminada na minha frente. A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está aonde? Está nos céus. O Pai nosso que estás nos céus. Amado, o Pai nosso que está nos céus, Ele nos concedeu uma missão. Você é um missionário de Deus. Você é uma ovelha missionária, você é poder de Deus nesse mundo, amado. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então quer dizer que agora a gente vai exortar só dentro da igreja? Quer dizer agora que a gente vai pregar só dentro da igreja, para os irmãos que já se converteram? A gente não vai pregar na rua, não vai pregar no trem, não vai pregar no ônibus, não vai pregar lá no meio da praça? Claro que vai, nós vamos pregar aonde Deus nos enviar, porque nós somos missionários e evangelistas de Jesus nesse mundo. Oi? Chamados para fora, amém? Louvado seja o Senhor. E caso queiram enterrar a igreja de Jesus, devem saber que a história mostra que esses irmãos que foram mortos se tornaram a semente da igreja. Quanto mais mataram, quanto mais perseguiram, mais a igreja cresceu. Louvado seja. Uma das maiores igrejas, se não a maior igreja do mundo hoje é na China, onde há um sistema, e isso é real, isso é verdadeiro, isso não é ideológico da minha parte, não é falta de compreensão, onde há um sistema comunista na China que persegue cristãos, que manda prender pastores. Uma das maiores igrejas, Zion, está sendo perseguida e maltratada, pessoas torturadas e presas, está lá para ir nos jornais para o mundo ver. A Nigéria totalitária mata
carboniza cristãos de forma cruel. Uma das maiores evasões de pessoas da história. É o que o mundo deseja, calar a fé e calar a voz do povo de Deus. Mas você é um missionário convertido de Deus. Deus vai te dar sabedoria para nos momentos certos, diante da sociedade, diante do povo, ter uma boa palavra na tua boca, ter uma palavra temperada por sal. Se você recebe, diga: eu recebo essa sabedoria de Deus. Então, amados, ao vermos a reação religiosa dos fariseus, dos escribas, de perplexidade diante de Jesus, como uma nova abordagem de chegar aos pecadores para pregar, e Jesus desdobrando o coração de Deus em parábolas, explicando sobre a natureza do reino e a nossa receptividade a este reino, ao que é verdadeiro e novo transformador, nós podemos ter a nossa compreensão de vida cristã e de vida evangélica, de vida em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui esta tensão. Olha, amado, você sabe que diante de uma sociedade, de alguém, de um mundo que não quer ouvir Cristo, eu alerto a igreja: não se incomode, porque os métodos serão postos em xeque. O que eu digo, para dar um dado de conhecimento e uma ilustração a mais, se você decide ser como um João Batista se vestia de pele de animais, comia gafanhoto, um melzinho, louvado seja, vivia no deserto, aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse cara aí é estranho, rapaz, esse aí é muito religioso, essa coisa, aquele cara sisudo, Bíblia, não quero esse negócio não, esse João Batista aí, não quero não. Mas se você se apresenta como Jesus, que você colocava no meio dos publicanos e pecadores, sentava-se no meio, tem uma vida mais próxima da sociedade para influenciar e pregar e não ser influenciado, as pessoas também vão te chamar de glutão, de beberrão, de comilão, e não vão aceitar. Então, métodos podem ser facilmente combatidos de um lado ou de outro, mas se você levar com você o poder de Jesus Cristo, eu vou lhe dizer uma coisa: você vai transformar vidas para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ministério de Jesus não era só inclusivo, ele era transformador. E assim Jesus inaugura a graça, a era da graça, da salvação, que é incompatível com as estruturas rígidas e legalistas de uma religião vazia e desprovida de poder. E Jesus, portanto, convoca todos, não importa onde estão, não importa quem está ouvindo esta mensagem, não importa, Jesus convoca todos a uma nova vida de transformação e celebração. Ele quer e Ele pode, e Ele vai transformar a tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Então veja o chamado inesperado e irresistível de Levi, essa graça que desafia a exclusão. Jesus veio desafiar a exclusão dos fariseus, chamando logo Levi, um publicano. Lucas capítulo 5, versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, um homem rejeitado, um homem mal visto por todos, chamado Levi, assentado na coletoria, e Jesus disse para ele o quê? Segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então, Levi era, aqui é Mateus, Levi é Mateus, tá bom? Era a imagem de uma sociedade religiosa, porque ele era rejeitado pela religião. A religião da época o considerava um terrível pecador. Ele era a imagem de um pecador, melhor dizendo, era a imagem de um pecador, desquitado, não bem recebido pela religião, desprezado, um impuro. Mas Jesus viu naquele homem que ele seria um grande discípulo. E eu sei que há pessoas que estão ouvindo esta mensagem em qualquer lugar agora, que podem dizer: pastor, será que Jesus vê alguma coisa na minha vida? Será que sobrou alguma coisa para Jesus usar? Pois eu quero dizer a todos, que se você entrega a tua vida a Jesus, Jesus pode transformar e usar toda a tua vida para a glória dele.
Ele pode surpreender a tua vida e a tua família. Foi o que Jesus está fazendo com Levi. E note que Jesus não deu explicações, ele apenas chamou. O chamado de Jesus, irmãos, é soberano. O chamado de Jesus é irresistível. De forma poderosa e soberana, Jesus disse: segue-me. Segue-me. E diz que aquele homem deixou tudo e o seguiu. É um chamado irresistível e poderoso. Imediatamente aquele homem abandonou. Não quis saber da sua má reputação, não quis saber do cargo que ocupava, da vida errada que tinha. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Esse é um testemunho do chamado de Deus. Todos aqueles a quem Deus chama, Deus opera na vida destas pessoas. Todos aqueles a quem Deus chama, Deus trabalha no âmago da sua alma, trabalha no íntimo do seu ser. Não há uma pessoa chamada por Deus que não tenha sido transformada por Ele. E eu recebo que Deus transforme a minha e a tua vida, amado. Recebe aí, amado. Ele nos transforme a cada dia de glória em glória. Paulo diz que de glória em glória somos transformados na imagem do Senhor como pelo Espírito. A cada dia mais, irmão, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, vamos vencendo. Paulo diz que deixei as coisas de menino para trás e avancei. Eu creio que nós temos um chamado para crescimento, para transformação, para uma vida espiritual fortalecida, com músculos espirituais fortalecidos, amados. Ninguém aqui vai viver, amedrontado, e o mundo está lá, muito forte, te chamando. Amado, você foi liberto, foi curado, foi sarado, foi tirado desse mundo. Fortalece o teu homem espiritual em Cristo Jesus e siga a tua jornada com poder e perseverança. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma, em nome de Jesus. E para isso, oramos e vigiamos biblicamente. Então veja Lucas 5, 8 a 10, veja aí o poder de Cristo Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 8, diz assim, vendo, esse foi trovoada lá fora, gente? Ouvi um barulho, tá, aleluia, achei que estivesse chovendo lá fora. Lucas 5, 8, diz assim a palavra do Senhor, vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha aí a palavra fazendo um trabalho na vida daquele homem. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás o quê? Pescador de homens, louvado seja. Jesus transformou o interior deste Pedro, transformou o coração daqueles companheiros e fê-los pescadores de homens. Isso é o poder eficaz do chamado de Jesus. Então, de igual maneira, o marginalizado Levi se tornou seguidor de Cristo. Então, o reino de Deus, ovelhinhas, não vê barreiras sociais, não vê a questão da reputação, se é assim ou se é assado. Ele transforma a vida de dentro para fora. Ele chama pecadores das trevas para a luz. Ora, amados, essa é a função do Evangelho. É tirar a gente das mãos do inimigo. As pessoas estão lá perdidas no meio das práticas equivocadas e o poder de Deus arranca essas vidas de lá e traz para o reino e transforma essa vida. Este é o poder da graça de Deus. Amém. Por isso Jesus disse, olha, eu vim para trazer pecadores e fazê-los justos. Olha lá, o médico divino, 29 a 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros, olha lá, toda a turma, você imagina, a turma toda do publicano estava lá, estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Por isso não vim chamar justos,
ou parafraseando, quem se acha justo. Por isso eu disse no início da mensagem, entre aspas, separação de justos e pecadores, entre aspas. Não vim chamar quem está se achando muito justo aí. Eu vim chamar pecadores, e esses pecadores ao arrependimento. Diga aí um glória a Deus por isso. Então, amado, Senhor Jesus, no banquete de Levi, estava ali operando no coração daqueles homens. Levi estava buscando apresentar a Jesus a turma toda, dizendo assim: gente, vamos conhecer aquela pessoa que transformou a minha vida. Vamos conhecer aquela pessoa que me tirou do estigma social e religioso. Vamos lá para conhecer. Diz que Levi chamou todo mundo. Vamos lá conhecer aquela pessoa que me arrancou das margens da religião. Eu era mal visto, eu era marginalizado, eu não era ninguém nesse mundo, mas Jesus fez de mim alguém. Jesus transformou, Jesus tocou na minha vida. Jesus chegou no meu momento de trevas. Na linguagem de João, a luz de Jesus dissipou as trevas da minha vida. Será que faz bem levar pessoas a Jesus? Será que faz bem levar pessoas ao conhecimento do Evangelho? Será que faz bem fazer um banquete chamado a mesa da graça e dizer: povo, vamos conhecer Jesus, porque Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Eu creio nesta palavra. Não um Jesus que vem somente pregado para querer melhorar a minha vida financeira e a minha vida no mundo, mas um Jesus que traz arrependimento para o meu coração e transforma a vida de um pecador em pescador de homens, como ele fez com Pedro, como ele fez com Simão, como ele fez comigo e com você. Hoje você é um cristão nesta terra, você é um pescador de vidas, você é sábio em Cristo Jesus, e isso se dá ao poder de Deus. Então Levi estava dizendo: a minha atitude de fazer esse banquete aqui e chamar os outros, chamar a galera toda, é reflexo do amor que eu recebi, é reflexo do amor que eu tive em Jesus Cristo, é reflexo do amor que transformou a minha vida e fez de mim uma pessoa renovada, transformada, curada e sarada. É o amor de Deus derramado em nossos corações. Levante aí a tua mão e diga: eu recebo na minha vida, eu tomo posse, eu creio. O amor que transforma, o amor que redime, o amor que motiva, o amor que dá nova vida, o amor que ressignifica todas as coisas, é o banquete do amor transformador de Jesus. Isaías 61, 1-3, olha lá, amado. Jesus veio, portanto, antes da leitura, quer dizer, ele não veio para aprovar o pecado, ele não estava aprovando o pecado de Levi ou dos publicanos, pelo contrário, ele era um médico divino que estava curando vidas, estava restaurando corações quebrantados e estava dando para eles uma nova vida em Cristo Jesus. Nas palavras do profeta Isaías, que se cumpriu em Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha aí, ungiu, é pelo poder de Jesus, é pelo poder do Espírito, não é pela religião morta e vazia, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Diga aleluia, glória a Deus, ovelhinha. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha, amados, aqueles que receberem esta palavra e virem para o lado de Jesus Cristo estão curados, restaurados e sarados. Aqueles que rejeitarem a palavra de Cristo vão ter um encontro do dia da vingança do Senhor, e graças a Deus nós não estaremos nessa vingança, nós estamos debaixo da graça. E quem está debaixo da graça, diga glórias, aleluia, louvado seja, bendito Senhor, aleluia, Deus, obrigado. E a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para quem? Para a sua glória. Então diga, é para a glória de Deus que a minha vida foi transformada. É para a glória de Deus que Jesus alcançou você. É para a glória de Deus que Jesus fez uma obra na tua família. É para a glória de Deus que Jesus colocou no teu coração um novo coração. Ele retirou o coração de pedra e te deu um coração novo. É para a glória de Deus que Ele inscreveu na tua mente, no teu coração, as suas leis, os seus desejos. É para a glória de Deus que Ele acabou com o estigma social, a exclusão religiosa, a vida distante de Deus e te aproximou diante do trono da graça. É para a glória de Deus. Diga, é para a glória de Deus. Então, uma religião que excluía e que condenava se deparou com Jesus que aproximava e transformava, e que levava pessoas a reconhecer a sua doença espiritual e a sua necessidade de arrependimento. Isso é cristianismo. Isso é o Evangelho. Esta é a palavra que tem poder para transformar. Este é o Evangelho que Paulo, que Lucas, que Mateus estaria pregando no altar de qualquer igreja. Não uma teologia da prosperidade que traz muita gente, mas que gente vazia de Deus e do Evangelho. Eu amo a palavra de Deus, e quem ama diga amém no seu lugar. Então Lucas 5,33, agora Jesus nesses minutos vai desdobrar o coração do Evangelho, vai desdobrar a razão para isso tudo, desse ministério inclusivo e transformador, através das alusões do vinho novo em odres velhos, mostrando a incompatibilidade entre o novo tempo e o velho legalismo. Versículo 33 de Lucas 5, ele diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Então a controvérsia religiosa continuou agora com a questão do jejum. E Jesus vai responder a eles com 3 ilustrações. A primeira ilustração é a respeito do noivo e dos convidados do noivo. Vamos entender bem essa questão do jejum, especialmente nós que viemos de uma tradição que excluía o jejum, e não é esse o caso que está no texto. Nós vamos entender. Versículos 34 e 35, havia uma tensão do velho e do novo. Aí Jesus vai falar sobre o noivo e os convidados. 34 e 35, Jesus porém lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está presente com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está comparando a sua presença a um banquete de casamento, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo aqui nesta igreja? Diga aí um amém, um glória a Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Então Jesus está dizendo para aqueles religiosos: gente, no meio de uma festa de casamento não é tempo de jejuar. No meio de uma festa de celebração de casamento, em que o noivo está presente, não é hora de jejuar. O jejum é momento de luto, momento de guerra, momento de batalha, momento de oração de batalha. Aqui é momento de celebração. O noivo está presente. Então não é hora para qualquer outro sentimento a não ser banquetear. Viesbe diz: eu vim para fazer da vida uma festa de casamento e não um funeral. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo transformou a nossa vida. Eu recebo esta palavra. E que a alegria do Senhor jamais saia do teu coração, amado. Que a alegria de Jesus jamais deixe a tua alma. Agora, a pergunta que precisamos responder para o ministério explicar é: por que Jesus compara a sua presença à questão do noivo e do banquete? E aí ele diz: olha, dias contudo virão que o noivo, a figura do noivo,
será tirado. Nesses dias, sim, jejuarão. Então, amado, é obviamente que o Espírito Santo está na minha vida e na tua. Diga glória a Deus por isso. Jesus Cristo, o Espírito Santo habita na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas por que essa expressão do noivo e dias que seriam necessários jejuar? Porque essa expressão do noivo, ela é remetida e pensada novamente aonde? Lá em Apocalipse 19. Veja que Apocalipse 19, ele fala sobre o banquete, as bodas do Cordeiro. Depois você leia com calma Apocalipse 19 inteiro. Então ouvi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha aí, figura das bodas, casamento, noivo com a noiva, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então esta figura do noivo, do casamento do noivo, a mesma figura que Jesus ali em carne e osso estava dizendo: olha, eu estou aqui o noivo, não é momento de jejuar. Essa presença de noivo e noiva, festa de casamento, ela só será retomada nas bodas do Cordeiro, na volta de Jesus, onde não haverá mais necessidade nenhum de jejum. Agora, entre aquele dia, a ascensão de Jesus, até aqui, amados, nós vivemos tempos de luto, de aflição. Como é que o Apocalipse categoriza essas primeiras coisas? Pelas lágrimas. Dos olhos serão enxutas todas as lágrimas, porque as primeiras coisas já passaram. Então, enquanto estamos nessas primeiras coisas, até chegar às bodas do Cordeiro, onde não há necessidade de jejum, aqueles que em oração desejam abster-se de alimentos, de comida, de coisas que dão prazer, para dizer: pai, eu quero ficar aqui agora em jejum e oração, está corretíssimo, não tem nada de lei, não tem nada de erro nisso. O errado é você usar a religião, por exemplo, para jejuar, aí chega na igreja com cara de quem está mais morto do que vivo, para mostrar que jejuou, ou para fazer barganha com Deus. Aí você está usando religiosamente um princípio bíblico e espiritual. Depois Jesus usa o remendo novo em roupa velha. Versículo 36, Lucas capítulo 5. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois vai fazer o quê? Vai rasgar a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ou seja, o novo não pode ser simplesmente remendado pelo velho. Há incompatibilidade. Na religião, o velho e o novo não se misturam. Ou seja, Jesus não veio para reformar o legalismo. Jesus não veio para reformar o judaísmo. Jesus não veio para dar uma cara nova para aquele sistema exclusivo desprovido de poder. Na verdade, Jesus veio para transformar vidas pelo poder do Espírito de Deus. Por isso nós somos pregadores do Evangelho. Amado, se o Evangelho chegou à tua vida, você tem poder que transforma. Você pode ser uma bênção onde você estiver andando e transformar vidas para a glória de Deus. Não leve religião, não leve conjunto de, pode ou não pode, uma coisa religiosa. O Espírito prega o Evangelho do Reino e Jesus vai transformar essas vidas, amado. Jesus é quem dá esse sentimento para os nossos corações, a sabedoria do Espírito. Por fim, Jesus fala sobre o vinho novo em odres velhos. Versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em
odres novos. E diz que ambos se conservam. Ou seja, o que Jesus estava usando, a ilustração de que eles conheciam, para revelar? Parábola o que é uma parábola em síntese? Jesus pegava alguma coisa que eles conheciam muito bem da vida diária, para revelar coisas que eles não conheciam da vida espiritual. E aqui Jesus está pegando essa questão do vinho. Por quê? O vinho novo, ainda fermentado, representa a explosão da vida, a novidade da vida, uma vida que conhece Jesus. Você lembra quando o cara era curado? Já vimos aqui algumas passagens, e Jesus falava: olha, fica quieto aí, não é a hora ainda. Havia um segredo messiânico, e o cara não aguentava, ele saía numa explosão de vida, falando para todo mundo. Então está dizendo, esse é o vinho novo, é uma vida transformada, dinâmica e poderosa, multiforme, sabedoria de Deus. Os odres velhos é a religião endurecida, sem elasticidade, rígida, antiquada, as estruturas do legalismo. Ele está dizendo, as estruturas do legalismo religioso, antiquado, ultrapassado, da lei de Moisés e da exclusão de Moisés, não pode se adequar à palavra do Evangelho. Ele estava dizendo, eu vou alcançar os gentios, eu vou alcançar o mundo, e eles não precisam passar pelos odres velhos da lei, porque o meu poder vai transformar a vida de todos eles. Aleluia, amado. Diga glória a Deus por isso, amado. Então, ovelhinha preciosa, o vinho novo do cristianismo, segundo Hernando Dias Lopes, não pode ser condicionado aos odres velhos de qualquer religião que seja. Nós não somos pregadores de religião, nós somos pregadores de Jesus. Olha, a nossa igreja não tem uma marca. Nós não criamos aqui uma marca profissional e sabe, uma coisa profissionalizada, pragmática, e isso afasta a pessoa do Evangelho, afasta a pessoa do verdadeiro Evangelho. Nós somos simplesmente pregadores da palavra de Deus, pregadores do Evangelho que transforma. Eu recebo esta palavra. E por fim, o versículo 39, Jesus diz assim, Lucas 5,39, agora olha lá, olha que Jesus vai amarrar o nó para dizer assim, e ninguém tendo, olha lá, bebido o vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz, o velho é o que? É melhor, o velho é excelente. O que Jesus está dizendo? A resistência humana. O homem resiste a mudanças. O nosso coração resiste a mudanças. Então a pessoa está lá agarrada ao velho, está agarrada ao vinho velho, aos odres velhos, à vida velha da lei. Ela fica agarrada. Para se desarraigar disso daí, amado, você não pode misturar, você não pode viver servindo a dois senhores. Por isso, ovelhinha amada, entreguemos a nossa vida totalmente a Jesus e ao banquete da graça. E o poder de Jesus vai arrancar de você o prazer do vinho velho. Pastor, como é que se vence tanto o legalismo quanto o prazer do vinho velho do pecado? Como? Através do vinho novo. Beba o vinho novo da graça de Deus e do poder e viva para Jesus, e a tua vida há de ser de glória em glória transformada. E por fim, amados, terminando esta mensagem on time nesta manhã, a mensagem de hoje, de Lucas 5, 27 e 39, ela é, em primeiro lugar, um chamado à inclusão e à transformação de Jesus. Ou seja, Jesus não se importava com as etiquetas religiosas ou sociais da época, que era impunha sobre as pessoas. Jesus via as pessoas nas suas necessidades. Jesus via os doentes e sabia que Ele era o médico para aquelas almas. Portanto, o Evangelho de Jesus abre as portas da graça para aqueles que foram rejeitados. Eu sei que, graças a Deus, aqui os irmãos que aqui estão sentados à mesa da graça de Deus. Mas, irmãos, nós vamos nos deparar com muita gente aí fora rejeitada. Você sabe que há milhões de pessoas desviadas das igrejas, milhões de pessoas que um dia passaram nas igrejas e hoje estão no mundo desviadas,
outras que voltaram para outros meios religiosos, que às vezes fica difícil entender como uma pessoa que andou no nosso meio agora está metido na macumba, está metido na romaria, está metido nas imagens, está retrocedendo na vida. Deus vai usar você para trazer vidas de volta para o reino de Deus. A mensagem de Lucas de hoje é uma lembrança da verdadeira missão de Jesus. Qual, pastor? Ser o médico dos doentes espirituais. Não se trata de uma religião para pessoas curadas. Não se trata de uma religião para pessoas que se acham justas ou superiores, porque tem um rótulo religioso na sua frente. Não, em seus próprios olhos. Mas se trata de uma mensagem que reconhece a nossa necessidade de cura e de arrependimento todos os dias, amado. Nós não podemos carregar pecados não confessados. Nós não podemos carregar o orgulho dos fariseus, cair no mesmo erro dos fariseus. Nós conhecemos a graça de Deus e sabemos que Ele nos salvou, diga amém por isso. Mas nós devemos nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, perdoa-me, Senhor. Deus, meu coração está aqui quebrantado. Deus, toca na minha vida diariamente. Deus, eu mortifico a minha carne nesta manhã. Deus, eu mortifico essa carne que me tenta afastar das coisas dos teus caminhos. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero viver esse poder vivo, explosivo, transformador, essa novidade de vida. Eu quero, Deus, não pelo poder da religião, não por uma fórmula mágica, alguma coisa humana e religiosa, como tem essas novas ideias religiosas abarcado e arrebanhado milhões de pessoas ao longo da história. Pessoas que tiraram a própria vida bebendo veneno quando passam a comer de sei lá o que, enganadas pela religião mentirosa. Mas nós queremos em Cristo Jesus sermos levados no meio da sociedade com poder, com unção, com o óleo do Espírito, e sermos agentes transformadores onde quer que nós estejamos. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Diga glória a Deus por isso. Você é sal da terra. Então, ovelhinha amada, não esconda a luz debaixo da mesa. Mostre-se nessa sociedade e ilumine pessoas. A mensagem de Lucas desta manhã é um desafio a abraçar o vinho novo da graça de Deus. Não podemos tentar encaixar essa vida vibrante, poderosa, ungida de Jesus, transformadora do Evangelho, a qualquer estrutura ou pensamento humano. Amados, a eclesiologia, a liturgia saudável de um ministério, ela deve ser pautada na palavra de Deus. Existem elementos de culto, existem elementos essenciais, existem elementos circunstanciais, existem coisas que não deveriam estar no meio das igrejas, existem assim palavras que devem ser levadas, porque tudo deve estar baseado na santa palavra de Deus. E talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem cansado, sobrecarregado, aflito, distante do dia em que recebeu o poder vibrante do Evangelho. Gente, Jesus transformou a minha vida, e agora parece que a vida religiosa se transformou numa coisa rotineira, vazia, sem elan, sem brilho, sem poder, desprovida de graça. Então é tempo de ouvir e conhecer o verdadeiro Jesus, que está vivo e transformando e dando sentido, e de glória em glória fortalecendo a nossa fé. Termino com Mateus 11, 28, que fala a respeito desse Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ovelhinha amada, levante uma das tuas mãos. Eu declaro, amado, deixe para trás
todo agente limitador da sua vida. Deixe para trás todo pensamento contrário, mundano, religioso, tudo aquilo que tirou a sua alegria de Jesus. Seja portador da graça de Deus, seja portador do Evangelho. O mundo precisa de você, a sociedade precisa de você, a tua família precisa de você, o lugar onde você trabalha precisa de você, mas precisa do que está dentro de você, que é a luz do Evangelho. Precisa do Jesus que está na tua vida, precisa do Jesus transformador que está na tua vida. Então, Senhor Jesus, nós chegamos ao fim desta mensagem, ó Pai, e os nossos corações recebem a semente da palavra, pedindo graça, pedindo iluminação de olhos, Pai, pedindo, ó Pai, diariamente, o mesmo poder que operou na vida de Levi, naquele chamado, quando aquele homem, diante de toda a tensão do velho e do novo, diante de toda a tensão da religião exclusiva, de toda a tensão que havia por estar ele ainda imbuído no pecado, e não haver uma palavra que o resgatasse de lá, somente que o excluía de lá, excluía da comunhão, mas houve naquele momento a tua presença, que chegou até aquele Levi, e disse: venha Levi, venha ser transformado, que chegou aos discípulos de Jesus, disse: segue-me, doravante vocês serão pescadores de homem, e transformou a vida desses homens numa verdadeira bodas do Cordeiro, numa verdadeira celebração de alegria e de casamento. Assim, Senhor, nesta manhã, nós queremos diariamente, ó Pai, recebermos esse chamado eficaz, esse chamado poderoso, esse chamado que de uma forma poderosa, tremenda, milagrosa, transformou a vida daquele publicano chamado Levi, transformou a vida daqueles discípulos, insurgiu-se contra um sistema desprovido de poder e religioso daquela época, mostrando a essência do Evangelho, de vinho novo em odres novos, de que não se pode remendar pano novo em coisa velha, e que no meio dessa celebração de Jesus é momento de alegria e momento de comunhão com Deus. Portanto, ó Pai, diante de todas as aflições que nós vivemos, porque nós estamos nesse mundo, as primeiras coisas nos trazem lágrimas, estamos nesse enfrentamento diariamente, estamos nesse enfrentamento, nessa tensão do novo com o velho, esses sentimentos de rejeição, de exclusão. Precisamos de sabedoria para pregar, para incluir pessoas, mas ao mesmo tempo que incluímos gente, essa gente precisa de transformação. Não é um evangelho inclusivo, banal, que não prega e que não confronta o pecado, não, mas é um evangelho inclusivo e ao mesmo tempo transformador. Pai, só pelo Teu poder podemos entender esses desdobramentos, só pelo Teu poder podemos reagir ao mundo de forma satisfatória, só pelo Teu poder podemos ter sabedoria para responder às perguntas que estão sendo feitas nessa sociedade atual. Portanto, ó Pai, que esse poder, que essa unção, que esse óleo profetizado por Isaías esteja sobre os Teus filhos, esteja sobre a sua igreja, para que nós, como Levi, que experimentou o amor de Deus, possamos ser os agentes de convite para dizer: povo, vamos nos assentar à mesa da graça, porque naquela mesa tem um que transformou a minha vida e pode transformar a tua vida também. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com uma linda salva de palmas.